Luís, e agora diz-me lá uma coisa. De que maneira é que se faz a ligação entre a física quântica e a espiritualidade? Ora bem, essa é das perguntas mais interessantes que pode haver e que, mais uma vez, não é consensual. E quando eu digo que não é consensual, é que não seja verdadeiro. É inteiramente verdadeiro. Simplesmente, eu gosto de dizer sempre que há uma parcela ainda significativa da comunidade científica que se recusa a dar este salto. Há cada vez mais cientistas a dar este salto porque ele é por demais evidente. Mas há uma parte significativa da comunidade científica que ainda está presa à matéria. E, embora aceite a existência das partículas subatómicas, recusa-se, digamos, a dar o salto de dizer que nós provimos do mesmo vácuo quântico como todos os outros. Ora bem, quando nós queremos, inclusivamente, a física quântica, eu não quero entrar muito nisso porque isso é a conversa para 2 horas, a física quântica original, para se conseguir impor como ciência, teve que impor regras a si próprias. E as regras a si próprias foi não entrar nestes domínios. Porque havia muitos cientistas que naquela altura, nomeadamente Einstein, que queriam entrar nestes domínios. Aliás, é célebre a frase de Einstein no início da física quântica, que dizia que Deus não atira dados, portanto ele não acreditava na arbitrariedade de determinadas coisas. E para a física quântica se conseguir solidificar, houve um grupo de cientistas que teve, que bem ou mal, à distância nós vemos bem, porque a física quântica pode crescer, mas ao mesmo tempo limitou o seu campo de atuação. E eles resolveram olhar apenas para o lado científico e tirar o lado filosófico e o lado espiritual de lado, para conseguirem, digamos, fazer vingar as suas teses. Isto foi feito por um dos fundadores da física quântica, o Niels Bohr, que até era ateu. E, portanto, teve a facilidade de, como ateu, e não acreditando, portanto, numa dimensão mais espiritual da realidade, portanto, conseguiu juntar um grupo de físicos à sua volta para levar a física quântica enquanto ciência credível. No entanto, isso foi necessário naquela altura, nesta altura já não é necessário, e podemos olhar de uma forma muito mais abrangente para isto. Então, de que maneira é que a física quântica através da física quântica se pode chegar à espiritualidade? Através de uma coisa que está cada vez mais evidente, que é a consciência do universo. E a consciência do universo revela-se através da consciência da matéria. Há experiências muito interessantes, uns dizem que não são inteiramente verdadeiras, outros dizem que são terminantes falsas, outras dizem que são completamente verdadeiras. Que são, por exemplo, aquelas experiências com moléculas de água daquele cientista japonês, tu já deves ter lido o livro e visto as imagens também, em que, portanto, que mostra que existe uma memória, uma consciência dentro da matéria, conforme, digamos, os impulsos que nós lhe damos, e que, portanto, os cristais de água apresentam formas e dimensões completamente diferentes em função dos estímulos que lhes são fornecidos. Nenhum de nós consegue dizer é inteiramente falso, é inteiramente verdadeiro. Eu acredito que tem um grande fundo de veracidade, sinceramente acredito, e portanto é uma das experiências que, digamos, consegue mostrar essa consciência do universo. Mas há uma consciência paradigmática na mecânica quântica que vem mostrar exatamente essa consciência da matéria, essa consciência do universo. Isto é uma experiência da dupla fenda, que é uma experiência que foi feita já pela primeira vez em 1860 e tal, vê lá, 1860 e tal, estamos a falar do século XIX. E na altura não pretendia provar nada na física quântica, pretendia provar, digamos, uma das mais antigas disputas que existiam no campo científico, que era se a luz era feita de matéria ou se a luz era feita de ondas.
E isso foi uma discussão que durou centenas de anos, e tu tens nomes brilhantíssimos da filosofia e da ciência de um lado a defender que era matéria, e nomes brilhantíssimos da ciência e da filosofia do outro a decidir que era formadas por ondas. E esta experiência da física quântica, feita pelo Thomas Young, veio desempatar provando que a luz era formada por ondas. Como é que era a experiência da dupla fenda? Portanto, era passado um feixe de luz através de uma única fenda, e essa fenda ia bater numa parede onde haviam duas fendas. E, portanto, e depois atrás havia uma terceira parede onde não havia fenda nenhuma. Ele pensou, eu vou passar uma luz por esta fenda, que vai ter uma parede com outras duas fendas. E eu vou medir o resultado desta luz que atravessa as duas fendas de baixo, e vou ver se esta luz se apresenta como resultado de matéria ou como resultado de uma onda. Se fosse matéria, imagina que a luz era feita de pequenas bolinhas, ela entrava numa fenda, e ao bater na outra parede e entrar nas duas fendas, havia de se concentrar, como qualquer matéria, algures por baixo daquelas fendas, como a matéria quando cai. Não é verdade? E, portanto, aí a luz seria formada por matéria. No entanto, quando ele passou a luz por essas duas fendas, ao invés de se portar como matéria, e, portanto, imagina que tu estás a tirar chicletes por uma fenda, por uma parede lá de trás. As chicletes ficam todas coladas lá atrás, no espaço da fenda, sendo matéria. No entanto, quando ele foi ver como é que estava na parede de trás, a parede de trás estava toda cheia de chicletes, mesmo onde não havia fendas. O que acontece é que a luz entrava como uma onda. Imagina, tu tens uma porta em tua casa e de repente vem uma onda do mar e entra. Ela, ao entrar na tua porta, espalha-se em todas as direções. Portanto, a luz, ao entrar pelas fendas e ao espalhar-se em todas as direções, provou que a luz era feita de ondas e não de matéria. Depois, Einstein, mais tarde, e antes dele Planck, desenvolveram um conceito novo, que é o quantum. O quantum é que deu origem à teoria quântica. O que é que eles descobriram? Que o quantum era a dimensão mínima da luz, mas não vamos entrar por aí. O que acontece é que depois os cientistas resolveram refazer a teoria da dupla fenda muito mais tarde, mas em vez de tentarem determinar se a luz era formada por matéria ou por ondas, tentaram fazer uma experiência com eletrões e, portanto, mandaram na mesma os eletrões a partir da fenda para as duas fendas. E o que é que eles descobriram? Descobriram que os eletrões, ao atravessarem as duas fendas, se fossem matérias, era suposto, mais uma vez, formarem uma segunda fenda lá atrás, ligeiramente maior que a primeira, porque podiam bater na coisa e dispersar-se um bocadinho. Mas não, os eletrões lá atrás acabaram por ocupar toda a parede do fundo. Portanto, também os eletrões se portavam como ondas. E ao atravessar as duas fendas, espalhavam-se mais uma vez como uma onda do mar. Quando entrasse pela tua porta, espalhava-se pela sala, entrava pelos quartos, enchia aquilo tudo. No entanto, os cientistas, à medida que foram fazendo experiências e depois já estar assente que os eletrões se comportavam como uma onda e não como uma matéria, resolveram aperfeiçoar a experiência. O que é que os cientistas fizeram? Tentaram, através de câmaras de alta resolução, entender o que é que se estava a passar. Portanto, puseram um observador a ver como é que esse fenómeno acontecia. Eles queriam, nós estamos a tirar um eletrão como uma bolinha. Nós queremos saber de que maneira é que ele se transforma numa onda. E puseram uma câmara, digamos, o chamado observador, a ver se conseguiam observar o fenómeno, porque eles aperceberam-se que para aquilo acontecer o mesmo eletrão tinha que passar simultaneamente pelas duas fendas. O mesmo eletrão. Portanto, apenas como onda ele podia fazer isso. E o que é que eles descobriram a partir do momento em que puseram um observador a tentar observar o fenómeno? Deixou de acontecer o fenómeno
e o eletrão passou a escolher uma única fenda e comportar-se como matéria. Ou seja, a presença do observador determinou uma mudança da característica do comportamento do eletrão. É como se nós, que vivemos no mundo da matéria, e que, portanto, que tudo que percebemos é através dos nossos 5 sentidos, não tivéssemos, digamos, autorização, não tivéssemos permissão ou não tivéssemos capacidade de observar o que realmente se passa. E de maneira que quando nós introduzimos na experiência o observador, o famoso observador da física quântica, o eletrão que se portava como matéria e que apresentava resultados de matéria, passava automaticamente a comportar-se como uma onda. Quando se retirava o observador como matéria, portava-se como onda e passava a comportar-se como matéria com a presença do observador. Se retiras o observador, ele volta-se a comportar como onda. Onde é que isto mexe no campo da espiritualidade? É que nós nos apercebemos da nossa importância. Nós somos observadores da nossa própria vida, nós somos observadores da nossa própria realidade. A partir do momento em que a nossa mera presença e a nossa mera observação nos permite mudar o comportamento numa experiência subatómica e a nossa própria presença transforma aquela realidade numa realidade de matéria, uma realidade energética, também nós na nossa vida temos a capacidade de influirmos e determinarmos tudo o que se passa à nossa volta. E voltamos, digamos, atrás às antigas filosofias orientais. Aliás, eu tenho aqui assento, gostava de te ler uma frase de Buda, se me permitires. Claro que sim. Buda dizia: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Quando nós observamos a experiência da dupla fenda a partir do eletrão ser matéria ou onda e nos pomos no papel do observador, portanto, nós vemos que portanto, a nossa realidade, aquilo que nós esperamos ver, que é um eletrão a portar-se como uma matéria, o eletrão obedece àquilo que está dentro de nós. Porque o que nós não conseguimos compreender e queremos descobrir, ele não nos demonstra. Porque está para lá da nossa compreensão e está para lá, eventualmente, da nossa capacidade atual. Portanto, nós colocamos um observador e ele muda imediatamente a sua maneira de comportar. O que isto significa é que também nós, na nossa vida, temos essa possibilidade de interferir no mundo à nossa volta. Pela maneira como nós pensamos, pela maneira como agimos, pelos sentimentos que emanamos, pela maneira como nos comportamos. Portanto, a física quântica, ao compreender e ao instituir que o papel do observador é um papel determinante nos fenómenos atómicos, e noutros, não é só na dupla fenda, há muitas outras experiências da física quântica em que o papel do observador é absolutamente determinante, porque muda os resultados. Quer dizer que qualquer um de nós tem a capacidade de mudar os resultados na sua vida e no mundo à sua volta. Mostra-nos que não existe, digamos, um destino traçado, é que nós temos que obedecer. Nós somos uma parte importante da realidade, nós conseguimos criar a realidade, nós conseguimos influenciar o universo à nossa volta. E, portanto, principalmente a noção de que o observador tem a capacidade de alterar a realidade à nossa volta é, digamos, uma grande conquista que a física quântica conseguiu transportar para o campo, embora quem fez esta experiência nunca pensou nisto, mas é uma sabedoria, um ensinamento que nós conseguimos transportar para a nossa vida de todos os dias. Nós somos importantes. Nós temos um papel importante na nossa vida e no mundo à nossa volta. Não somos meros figurantes da nossa vida.
Desculpa, interrompi. Nós dizemos muitas vezes que projetamos para o universo, temos que ter cuidado com o que dizemos eu digo isto muitas vezes, inclusivamente digo isto muitas vezes nos meus atendimentos. É uma maneira que eu encontro de explicar às pessoas. Nós somos como antenas de rádio. E, portanto, a antena de rádio o rádio emite uma onda para a antena de rádio da emissora e essa antena de rádio devolve exatamente a mesma onda que ele emitiu. Por isso é que nós temos rádios com várias estações, cada estação equivale a uma frequência. Tu escolhes a estação que queres ouvir e o próprio rádio está programado para quando tu pões o teu ponteiro naquela estação, que é a estação que tu queres ouvir, é a frequência que ele vai emitir para a antena de rádio. E a antena de rádio vai devolver a mesma exata frequência com a música que tu queres ouvir. Portanto, nós temos que ter uma especial atenção naquilo que pensamos, porque o que pensamos estamos a emitir, naquilo que dizemos, porque o que dizemos estamos a emitir, naquilo que sentimos, porque o que sentimos estamos a emitir. E, portanto, todo o universo tem antenas à nossa volta, as outras pessoas têm antenas à nossa volta, o que tu estás a emitir para os outros é aquilo que tu vais receber para ti. E há muita gente que tem que compreender isto, porque muita gente depois diz, eu não entendo, eu faço isto, recebo sempre isto, não sei o quê, a minha vida não muda, parece que vivo num loop, acontecem sempre as mesmas coisas. Prestem atenção no que estão a emitir. Exatamente. Porque o universo é perfeito. É tão perfeito como uma antena de rádio. O universo devolve-nos sempre a mesma frequência que nós estamos a emitir. Eu agora vou emitir aqui outra vez para o Facebook, estamos no Instagram. Na Diário de uma Borboleta. Não conseguimos estar aqui convosco e os dois convosco, portanto, passem vocês para lá, por favor. Isto é tudo muito interessante, Luís. Estamos aqui a noite toda e amanhã. É realmente interessante. Olha, e outra questão que eu tenho aqui para ti. Como podemos usar estes conhecimentos todos para melhorarmos a nossa vida? Como é que nós podemos pegar neste conhecimento, em todos os ensinamentos, em tudo o que tu nos estás a ensinar também e melhorarmos a nossa vida? Como é que podemos... Ora bem, isso em parte quase já foi respondido nós ficamos um bocado, a resposta anterior, isso praticamente já foi respondido. Mas eu vou desenvolver mais um bocado. A partir do momento em que nós emitimos, e nós já vimos que nós somos... Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Talvez, e agora pergunto-te eu também, como é que nós conseguimos chegar a um conhecimento ou quebrar aqui alguns tabus e dar aqui alguns passos para chegar a esse ponto? Porque é mais complicado, Pronto. Não é? Portanto, o que é que acontece? Só voltando um bocado atrás à pergunta anterior, e digamos ao desenvolvimento que foi feito. Mais uma vez, portanto, esta pergunta leva-nos um bocado a outra pergunta, que é o que é que nós estamos a emitir? E, portanto, isso exige um trabalho de autoanálise, um trabalho de introspeção, um trabalho honesto, muito honesto. Temos que pôr o nosso ego de lado e pensarmos, eu estou a pensar no bem ou estou a pensar no mal? Eu estou a pensar em termos de sucesso ou estou a pensar em termos de insucesso? E depois, entrando na nova pergunta que tu acrescentaste agora, como é que nós transcendemos isto? Nós temos que ir ainda mais longe, mais profundo e eventualmente mais doloroso. Eu estou programado para pensar o bem ou estou programado para pensar o mal? Eu estou programado para o sucesso ou estou programado para o insucesso? E se quiseres ir ainda mais fundo e ser ainda mais dolorosa, tu podes te perguntar a ti própria, eu fui programada para pensar o bem e para fazer o bem? Ou fui programada para pensar o mal e fazer o mal? Eu fui programada para o sucesso ou fui programada para o insucesso? E quando eu digo, e mudei
eu estou programada para eu fui programada, é porque a maior parte de nós está programado ou foi programado numa idade muito precoce. Alguns de nós foram programados ainda dentro do ventre da sua mãe, outro com 6 meses, 2, 6, 5 anos, 7. Foram-nos introduzidas as nossas crenças, foram-nos introduzidos os nossos dogmas, foram-nos introduzidos os nossos medos, foram-nos introduzidos os nossos bloqueios. E é a partir de tudo isso que nós, inconscientemente, mesmo sem saber o que estamos a fazer, criamos a nossa realidade. Não há ninguém que tenha vindo como castigo, tu vais sofrer a vida inteira. Como há muitas pessoas que dizem, a mim tudo me acontece, a minha vida é um loop, vem-me só coisas negativas. O que quer dizer é que aquilo que ela está a emitir resulta de um loop de pensamentos, crenças e bloqueios negativos. Alguns que serão da responsabilidade dela, outras nem por isso. Ela tomou para si própria numa idade muito precoce, em que ainda não tem eventualmente discernimento para tomar, mas absorveu tudo aquilo que lhe foi dado no ambiente à sua volta. E essas crenças, bloqueios e limitações estão tão sedimentadas, estão tão ancoradas no mais profundo da sua alma, da sua mente inconsciente, que são essas vibrações que ela emite, estou a falar, ela pessoa, que essa pessoa emite inconscientemente para o universo à sua volta, que lhe devolve sempre, tal como uma antena de rádio, exatamente as mesmas frequências, os mesmos tipos de bloqueios que ela emite. O que quer dizer que uma pessoa que tenha crenças limitantes, o universo vai alimentar essas crenças limitantes, não por nenhum tipo de castigo, não por nenhum tipo de karma, mas apenas porque o universo funciona como uma antena, o universo funciona como um espelho. Por exemplo, olha, esta do espelho. Tu, Maria, tens um sorriso muito bonito. Dá lá um sorriso para toda a gente ver que é bonito. Então, pronto. Imagina-te em frente de um espelho. E tu queres ver o espelho sorrir. Quando tu queres ver o espelho sorrir, o que é que tu tens que fazer? Quando tu queres ver o espelho sorrir, tu tens que sorrir primeiro. Portanto, o universo é como um espelho, é uma antena que te está sempre a devolver os resultados das tuas ações. Se tu queres ver um sorriso no espelho do universo, tu tens que sorrir primeiro. E aí o espelho do universo sorri para ti. Estás a entender? Tu não podes estar macambúzia e a maldizer e a dizer mal em frente ao espelho e esperar que o universo vibre paz e harmonia na tua direção. O universo vai vibrar exatamente a mesma coisa que tu vibras na direção dele. E diz-me uma... Não sei se respondeu à tua questão ou não, espero que sim. Foi bastante claro. Mas diz-me agora